vamos ver um pouco sobre métricas de distância. Então, nós vimos ali que nós precisamos uma forma de medir a distância entre as amostras no espaço, que vai me dar a similaridade, e também um método de agrupamento, ou seja, de formar grupos. Então, a forma de distância que nós vimos aqui, que eu utilizei no exemplo acima, é a distância euclidiana simples. Então, se eu tiver a distância entre duas amostras RS, então essa distância ao quadrado é igual ao vetor xs menos xr multiplicado pelo vetor xs menos xr transposto. Ou seja, basicamente, essa distância ao quadrado é a soma das diferenças de todas as coordenadas da minha amostras, das duas no caso, ao quadrado. A métrica CityBlock, nessa CityBlock, essa distância ao quadrado é igual ao módulo, então vou estar determinando aqui o módulo da distância de cada um dos pares de coordenadas da minha amostra. Tudo para cada uma das variáveis. E a métrica Covesky, que basicamente é uma métrica geral, ou seja, essas duas métricas estão contidas dentro dessa métrica Minkowski. Então, a distância ao quadrado dela é a pésima raiz do somatório do módulo da distância entre as duas amostras, entre as coordenadas das duas amostras elevado a um expoente p. Então, se esse expoente p for igual a 1, essa métrica Minkowski vira a métrica CityBlock. Se esse coeficiente p for igual a 2, essa métrica Minkowski vira a euclidiana simples. A métrica euclidiana ponderada ela é muito utilizada quando eu tenho um conjunto de dados onde alguma das minhas variáveis ela possui uma ordem de grandeza muito maior do que outra. Então, nesse caso, é interessante fazer essa ponderação pela a variância daquela variável que possui uma ordem de grandeza maior. Então, observe que é similar distância euclidiana simples, só que nesse caso, quando eu faço a multiplicação, eu multiplico aqui pela matriz de variância. No caso, a matriz de variância é uma matriz diagonal que possui a variância de cada uma das variáveis. E a métrica Mahalanobis, que é uma métrica também muito utilizada, onde, em vez de eu utilizar aqui a matriz diagonal contendo as variâncias, eu utilizo uma matriz de covariância entre as amostras. Então, nesse caso, eu não vou ponderar não somente pela a variância dos dados, mas vou ponderar também pela covariância entre as minhas amostras. Agora, os métodos de agrupamento. O método de agrupamento single foi o que eu comentei aqui no início. Então, ele é um método onde eu pego a menor distância entre os objetos. Então, para cada eu vou fazer o agrupamento observando sempre a menor distância que eu tenho entre objetos ou entre grupos de objetos. A complete, no caso aqui eu pego a máxima distância. Então, aqui eu tenho um exemplo da single. Eu tenho dois grupos de amostra. Então, um exemplo da single, onde eu pego a menor distância entre os grupos de amostra. A complete, onde eu pego a maior distância entre elas. Average, onde eu calculo essa distância dada pelo 1 sobre o número de elementos do grupo R vezes o número de elementos do grupo S. Então, eu conto quantos elementos tem nesse grupo. Então, tem o número de elementos de R. Quantos elementos eu tenho nesse grupo aqui. Então, o número de elementos do grupo S. Que multiplica o somatório de todas as distâncias entre cada elemento do grupo R e cada elemento do grupo S. Então, eu pego esse elemento aqui e calculo a distância dele em relação a todos esses elementos do segundo grupo. Pego esse outro aqui, também calculo. Esse outro e calculo. Faço todos esses cálculos. Ou seja, basicamente é uma média de todas as distâncias possíveis que eu tenho entre os objetos dos dois grupos. E o centroide, que é a distância euclidiana simples entre o centro de cada grupo. Então, dentre essas amostras aqui, eu calculo a média, ou seja, determino o centro desse grupo. E dentro dessas amostras aqui eu calculo também a média, determino o centro. E a partir daí eu calculo a distância entre os centros. O método median, onde eu pego a mediana, em vez de eu utilizar a média, eu utilizo a mediana de cada um dos grupos. Então é similar ao anterior, só que agora eu calculo determino a partir da mediana dos dois grupos. E o método WARD,
que é uma distância interna quadrada, apropriado para distâncias euclidianas apenas, ou seja, quando eu utilizo a métrica euclidiana. Então, essa distância é igual a raiz quadrada de 2 vezes o número de elementos do grupo R vezes o número de elementos do grupo S, dividido pela soma do número de elementos de cada grupo, vezes a norma da média dos elementos do grupo R menos a média dos elementos do grupo S. Então, se eu voltasse aqui, eu pego a média desse grupo aqui, a média desse grupo aqui e calculo a norma. Ou seja, essa norma é basicamente a centroide. Então, observe, basicamente a centroide. Então, eu tenho essa distância centroide multiplicada por uma constante. E essa constante é igual a raiz quadrada de 2 vezes o número de elementos do grupo R vezes o número de elementos do grupo S, dividido pela soma dos elementos do grupo R mais do grupo S.